Olha, a aula de hoje você não pode perder. Nesta aula, eu falei sobre as representações da pessoa de Cristo no texto bíblico, sobre você identificar isso. E tem um detalhe muito importante nessa aula. Ao identificar isso, eu dei uma baita de uma explicação a respeito do Evangelho, a respeito do que é realmente o Evangelho. Eu não sei se você conhece de verdade o Evangelho, mas se você não conhece, você não sabe o que é realmente o Evangelho, você vai saber nesse vídeo, tá bom? Então bora pro texto. Pois bem, nós estamos aqui em mais um dia do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. Hoje, no dia 117, nós vamos para a parte 3, a parte final do Salmo 106, ok? Nós já lemos lá na parte 1 todo o Salmo, eu separei ele aqui na Nova Versão Internacional, e nas duas primeiras partes, na primeira parte, o primeiro vídeo que nós fizemos, nós falamos sobre quando o texto foi escrito e demos praticamente uma mini aula a respeito da história de Israel, falando dos principais pontos da história de Israel, para então chegarmos à conclusão sobre sobre quando esse texto foi realmente escrito, ok? Depois, no segundo vídeo, na parte 2, nós falamos sobre como o desenrolar do texto mostra o objetivo do autor. E eu mostrei pontos no texto, o autor vem descrevendo vários fatos e em determinados pontos ele para e fala algo que está fora da narrativa, só para identificar ali qual é o seu objetivo com o texto. E nós percebemos então que o objetivo do texto é Deus demonstrar a sua lealdade mesmo diante de um povo completamente desleal, ok? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas representações da pessoa de Cristo no texto. São coisas para a gente atentar também sempre que estiver estudando o texto bíblico. E nesse texto especificamente, nesse salmo, nós temos duas pessoas que são faladas aqui e que nós percebemos claramente uma representação da pessoa de Cristo. O que eu quero dizer com representação da pessoa de Cristo? Existe algo aí na teologia que se chama tipologia. Eu não vou falar de tipologia aqui, eu estou falando de representação. São pessoas que viveram antes de Cristo e que coisas aconteceram nas suas vidas que são como que imagens daquilo que aconteceria com a pessoa de Cristo. Algumas coisas fatos, acontecimentos na vida dessas pessoas que eram como que uma pré-figura, uma figura prévia, uma demonstração, uma microdemonstração daquilo que seria a pessoa de Cristo. E a Bíblia registra isso, de uma forma bastante didática, inclusive. O livro de Hebreus fala muito disso para a gente, a respeito do sistema dos sacrifícios, a respeito do sacerdote, e mostra que os papéis destas coisas, destas pessoas lá no passado, representavam, de certa forma, de uma forma menor, de uma forma mais velada, representavam algo da pessoa de Cristo. Isso é a tipologia, os tipos dentro da Bíblia, ok? Só que eu não vou usar o termo tipo porque para a gente não é muito comum esse termo, Por isso eu falo representações da pessoa de Cristo no texto. E você isso vai ficar mais claro agora que eu vou te mostrar isso na prática, ok? O texto cita aqui duas pessoas. A primeira pessoa que o texto cita é Moisés. Aqui, deixa eu colocar de uma outra cor, vou colocar de azul. Ele cita Moisés. Olha só como Moisés se torna um tipo da pessoa de Cristo. Por isso, aqui falando de Deus, Por isso, o povo se esqueceu de Deus, fizeram coisas terríveis, O povo fez coisas terríveis, está aqui para cima. E aqui diz, eles esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fez coisas grandiosas, enfim.
E aí o texto diz: por isso ele, Deus, ameaçou destruí-los. Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, diante do povo, aliás, diante de Deus, desculpa, diante de Deus, para evitar que a sua ira os destruísse, para evitar que a ira de Deus destruísse o povo. Veja se isso não é um tipo, se Moisés aqui não é um tipo, uma representação da pessoa de Cristo. Por causa dos nossos pecados, olha só, nós aqui somos como o povo de Israel, ok? Que se esqueceu de Deus, que comete pecados constantemente. E nós temos, sim, o salário do pecado é a morte, então nós temos uma condenação de destruição sobre nós, ok? Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele, diante de Deus. Aqui a gente poderia colocar, olha, Deus, ele nos disse que nos destruiria por causa dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus, o seu escolhido, o seu ungido, o Messias, intercedeu diante dele. Jesus, com o seu sacrifício, chega-se diante de Deus como um sacerdote e, como sacrifício, ele se apresenta diante de Deus, intercedendo por nós. Intercedendo por mim e por você, para evitar o quê? Que a ira de Deus nos destrua. Para evitar que essa condenação seja derramada sobre nós. Olha só. Isso, aqui nós vemos que Moisés é uma representação da pessoa de Deus. E se você for lá no texto, está ali em Êxodo, por volta do capítulo 33, eu não me recordo aqui agora de memória, mas por volta ali do capítulo 33, se você ler o texto, você vai ver o diálogo de Moisés e Deus ali a respeito do povo, e é um diálogo que demonstra que Moisés realmente está representando, de fato, o povo diante de Deus. É muito lindo. E nós temos um segundo exemplo que está aqui também, que é Finéias. Olha só, o povo provocou a ira de Deus com seus atos. Mais uma vez, o mesmo contexto. O povo provoca a Deus, o povo peca diante de Deus, e uma praga irrompeu no meio deles. Porém, Finéias se interpôs, ou seja, se colocou no meio para executar o juízo. E a praga foi interrompida. A figura da salvação é exatamente essa. O homem está nos seus pecados, provocando a ira de Deus constantemente. Essa ira será satisfeita em algum momento da história. E aqueles que não estiverem em Cristo, né, serão condenados então ao inferno. Porém, é justamente isso. Cristo se coloca entre o homem e Deus. Quando a ira de Deus, quando o cálice da ira de Deus será derramado sobre o povo, seria derramado sobre toda a humanidade, Cristo se interpõe e recebe na cruz a ira de Deus sobre ele. Olha só. É exatamente isso, é por isso que o sacrifício de Jesus ele é substitutivo, ou seja, ele substitui. Quando era para nós estamos aqui, a ira de Deus está vindo sobre nós. Quando era para nós recebermos essa ira de Deus, Cristo vem e se interpõe e recebe a ira de Deus ali na cruz do Calvário. A cruz do Calvário é a maior manifestação da ira de Deus e do amor de Deus ao mesmo tempo. E Deus fez isso para que todo mundo visse. E então,
aqueles que estão debaixo, tá vendo? Aqueles que estão debaixo aqui do sacrifício de Cristo, eles não recebem mais esta ira. Ou seja, eles não irão para o inferno, porque o inferno é justamente o lugar onde a ira de Deus será manifestada sobre aqueles que não aceitaram esse sacrifício, que não reconheceram esse sacrifício de Jesus. Então Finéias se interpõe para que o juízo seja executado. E então, quando isso aconteceu, a praga no meio do povo foi interrompida. Quando Jesus se coloca entre a ira de Deus e o homem, a praga do pecado, ela é interrompida. Não necessariamente nesse instante o pecado em si, mas a condenação do pecado é interrompida sobre aqueles que estão debaixo da pessoa de Cristo. Você viu aí duas representações da pessoa de Cristo. Esteja sempre atento a isso no Antigo Testamento, porque isso traz muito mais riqueza na hora de a gente interpretar, ler e estudar o texto, tá bom? Eu quero te lembrar que nós estamos com o nosso livro disponível, ok? Tem o link aqui embaixo. Nós estamos também, nosso e-book, né, gratuitamente. Nós estamos também com o curso LBA 3.0 disponível para quem quiser fazer, ok? Baseado no livro de Jonas, também gratuito, certo? E todas as sextas-feiras nós temos as nossas lives. Serão lives realmente de muito conteúdo, de muito aprendizado. A última live foi abençoadora, foi realmente muito boa, ok? E fica atento porque logo mais nós teremos algumas novidades por aí no canal, por aí também em todas as redes sociais, tá bom? Ah, não se esquece, se você ainda não participa do nosso canal no Telegram, clica no link que está embaixo para o Telegram. Ou se você está no Instagram e não tem link nenhum aqui embaixo, na verdade o link está na descrição, mas às vezes você não consegue clicar, né? Você teria que copiar e colar e tal. Também você pode achar todos esses links lá na nossa bio, lá no nosso perfil. É só você clicar aí no nosso nome aí em cima e a Bíblia Simples aí em cima. E aí você vai lá, tem um linkzinho no perfil que vai te levar a uma página onde tem todos os nossos links, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.